Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para todas as famílias, nós vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a influenza em Boa Vista, hoje aqui no Entrevistas DPE. Nosso convidado para falarmos sobre esse assunto é o coordenador municipal de imunização, Romildo Azevedo. Romildo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Entrevistas DPE, sempre nos trazendo aí informações, né? Seja muito bem-vindo. Boa tarde aos seus ouvintes, boa tarde, Adriana. É sempre uma satisfação, né, ser convidado por vocês e a gente trazer aqui tudo que a gente disponibiliza nesse serviço de imunização para a população. Romildo, conta pra gente aí como é que vai funcionar a campanha de vacinação contra a influenza deste ano em Boa Vista. Pois é, assim, para iniciar, né, essa aqui já é a segunda etapa, né, porque a primeira etapa que geralmente eu acho que o pessoal deve estar, mas é a segunda etapa, porque o que aconteceu com a primeira etapa? A primeira etapa acontece na região sul, sudeste, centro-oeste, né, que é para lá, porque mudou todas as estratégias. Porque qual é o objetivo da campanha? Proteger os grupos mais vulneráveis, né, que a gente chama de grupos prioritários. E, geralmente esses vírus que causam influenza, eles costumam circular no período chuvoso, no período de inverno. Como nosso país, né, tem várias regiões, então o nosso clima é bem diferente e para a região norte o período chuvoso, o período de inverno começa, né, em abril, então por isso que o Ministério resolveu mudar todas as estratégias com relação à campanha da influenza. Então para a gente agora, a campanha ela vai começar em novembro, só que esse ano o Ministério resolveu antecipar, né, e agora começou agora em setembro, né, então dia 2 de setembro iniciou a campanha e aí ela vai seguir até o dia 26 de outubro. E quais são os grupos prioritários que já estão aí sendo vacinados na campanha? Pois é, aí como eu falei, né, é um grupo bastante extenso, que são as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais suscetíveis a ser infectadas por esse vírus, né, da influenza, que é justamente as crianças, né, a partir de 6 meses de idade até menores de 6 anos. Então, se os pais tiverem crianças nessa faixa etária, podem estar procurando uma unidade de saúde. Os idosos, né, todos os idosos, a gestante, engraçado que a gestante em especial, né, ela não precisa comprovar nada. Então, se ela chegar na sala de vacina, dizer que está gestante, o vacinador vai dar a vacina da gestante. Tá? Isso em qualquer idade gestacional. E também nesse grupo nós temos as puérperas, né, que são justamente as pessoas que é pós-parto, até 45 dias pós-parto também tem direito de tomar vacina. Aí nós temos os professores, tanto da rede privada como da rede pública. Esse sim precisa comprovar, né? Então já aproveitando o espaço aqui, né, a gente já até pede que as escolas, né, as secretarias já emitam uma declaração para esse professor, ele levar na unidade e tomar a dose dele. Aí nós também temos a questão também dos caminhoneiros, né, aqueles caminhoneiros profissionais de categoria C, D, esses também precisam comprovar que fazem parte do grupo. Nós temos também o pessoal do transporte coletivo, tá, de longo curso, também precisam comprovar. Esses com crachá, com contra-cheque, é a forma que ele também pode comprovar que ele faz parte do grupo. Né? Ainda também nós temos a questão também dos militares. Né? Então nós temos dois militares, nós temos o das Forças Armadas, né, que é do Exército, Marinha, Aeronáutica. Esse aí, ele já tem a carteira dele profissional, então ele já chega, já apresenta que está nativo e ele já vai ser imunizado. E também nós temos os militares, que é da Força de Segurança e Salvamento, né, que entra aí a Polícia Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal e por aí vai. Né? Ainda temos também as pessoas, né, com comorbidade, que não são todas as comorbidades. Esse aí, entre as trissomias, entre as pessoas portadoras de nefropatia, cardiopatia, diabetes, né, as pessoas com algum tipo de imunossupressão. Então, todos entram nesse grupo de comorbidade. E também temos as pessoas com deficiência também. Alguma deficiência, quando chega na sala, a gente já é visual.
Só que tem outros que não tem como ver, né? Então a pessoa precisa comprovar que faz parte desse grupo. E, para finalizar, nós temos os grupos dos trabalhadores da saúde que não poderia faltar. Que Com esse, né? Os linhas de frente, É né? o linha de frente. Então, assim, esse já tem que estar na ativa também. Né? Esse ele precisa comprovar também, tudinho, mas geralmente eles já são vacinados na própria unidade, então não tem perigo. E tem alguns grupos, Adriana, que a gente monitora a cobertura, né? Como o grupo das crianças, né? Dos idosos, do trabalhador da saúde, dos indígenas, que eu ia esquecendo dos indígenas. Só que esses indígenas aqui que a gente está falando aqui, são os indígenas aldeados. Então, a própria CESAI, eu acho que ela já é responsável por fazer a vacinação deles lá mesmo na comunidade. Então, também a gente monitora a cobertura dessas pessoas, da gestante e das puérperas. Lembrando que a nossa meta esse ano é vacinar 90% desses grupos aí. O pessoal que vai se vacinar, quais são os documentos necessários para que alguém possa se vacinar? Olha, é quase nada, né? É mais a força de vontade e a disponibilidade dele ir na unidade de saúde, porque ele basta levar só a identidade não, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina. Cartãozinho Apenas de isso. vacina, se tiver em mãos. Comprovar que está dentro de algum grupo desse. Pronto. E mesmo se o cartãozinho não tiver em mãos, que o pessoal já perde aqueles cartãozinhos de vacina. A gente poderia até mesmo sensibilizar as pessoas, né? Então, e falar aqui que o cartão de vacina, ele é um documento oficial, um documento importantíssimo. Então você não pode deixar ele em casa, tem que vir na sua carteirinha, dentro da bolsa, tudinho, porque se precisar, tem como você. Eu vou só dar um exemplo aqui, aproveitando aqui. Eu acho que a gente tem tempo? Tem, né? Temos o Pois é, suficiente. só dar um exemplo aqui. Vai que Deus o livre, a pessoa acabe se acidentando, sei lá, pega um corte todinho, e aí ele vai na unidade de urgência e emergência, e aí se ele não comprovar que ele está vacinado para antitetânica, lá vão ter que fazer pelo menos uma dose profilática da vacina dupla adulta, que é a que protege contra difteria e tétano. Né? Mas se de repente ele chega lá com o cartão dele, mostra que ele está imunizado, não há essa necessidade dele ser vacinado. Então, por isso que a gente sempre diz, cartão de vacina ele é um documento oficial e precisa, o adulto principalmente, que é o que mais perde, né? Então, ele precisa deixar dentro da bolsa da carteira dele. Quais são as metas aí de vacinação e coberturas vacinal? Quantas pessoas a prefeitura espera vacinar? Olha, nós temos a estimativa é vacinar mais de 130 mil pessoas dentro desses grupos que eu falei. Só que a gente não vai monitorar todos os grupos, né? Até porque a gente não tem um denominador para a gente fazer esse cálculo. Mas alguns grupos, né, a gente monitora. E lembrando que a cobertura é 90% de cada grupo, né? Os idosos, as crianças, a gestante, as puérperas, o trabalhador da saúde, o indígena, são os grupos que a gente monitora. Né? Então, a gente já até pede, né, para o vacinador, assim que der a dose, ele registrar no sistema, porque a gente precisa estar monitorando essa cobertura. Com certeza. Haverá aí algum reforço na campanha para o aumento aí da cobertura vacinal, como o dia D ou ações itinerantes? Sempre na campanha a gente tem o dia D, que é aquele dia que a gente sensibiliza todo mundo que faz parte do grupo, né? Toda a população, e é uma mobilização nacional, no caso aqui é região norte, né? Então, a data sugerida pelo Ministério da Saúde vai ser dia 28 de setembro, e aí a gente vai aderir a esse dia, a gente vai estar com umas estratégias aí para estar ofertando essa vacina para a população, né? A gente já está sentando para a gente detalhar mais os detalhes com relação ao dia D, e aí no decorrer da campanha a gente vai estar falando pelas redes sociais, pela mídia. E fala pra gente, existe aí algum plano para alcançar pessoas que têm dificuldades de acesso às UBSs, como as que vierem aí em áreas rurais ou comunidades indígenas? Na verdade, o município de Boa Vista ele já faz esse trabalho de vacinar nas áreas rurais, né? Esse ano já fomos várias vezes na área rurais fazer essa vacinação. E claro que a gente vai aproveitar para estar fazendo, né? Porque a gente sabe que tem muito grupo prioritário que realmente são da área rurais e eles precisam ter acesso. E aí a gente tem toda uma estratégia já para fazer essa vacinação. Ai, que bom.
E há alguma parceria com outras instituições para apoiar aí a campanha de vacinação? Sim, esse aí, os nossos parceiros são indispensáveis, né? Então, geralmente a gente faz parceria aí com o pessoal da saúde, né? Que são os acadêmicos, os alunos de curso técnico de enfermagem. Então, são todos nossos parceiros, né? Então, geralmente, quando a gente precisa traçar as estratégias, né, para oportunizar mais a vacina, a gente chama eles vêm de bom grado e participam, para poder a gente estar alcançando o maior número de pessoas dentro dos grupos prioritários. Romildo, vamos falar agora sobre a influenza, porque apesar de tantas campanhas que vai para o rádio, vai para a TV, inclusive a gente vê você na televisão o tempo todo dando esclarecimento, convidando o pessoal para vir se vacinar, falando das campanhas, falando de todas as vacinações e dos grupos prioritários e tal, mas tem pessoas que não realmente se atentam para isso. Vamos falar aí o que é a influenza. Ela é diferenciada aí de outras infecções respiratórias, como o resfriado comum? Assim, na verdade, as pessoas quando falam assim, olha, vai começar a campanha da gripe, né? Já falam, olha, vai começar a campanha da gripe. Pois é, que justamente a influenza se trata de uma síndrome gripal. Só que é importante a gente esclarecer para a população, né, levar essa informação, que não é aquela gripezinha comum, aquela gripe caseira, né, que a gente costuma pegar. Essa influenza, ela é causada por aqueles vírus que a gente chama de letais, né, como o H1N1, H3N2, Austrália e por aí vai. Então, são vários tipos de vírus, né? Então, por isso que todo ano tem uma cepa diferente. E importante lembrar que a vacina da influenza, especificamente, ela confere imunidade passiva. Então, o que seria isso, Adriana? Com o tempo, a gente acaba perdendo os anticorpos. Então, por isso que todo ano as pessoas vulneráveis, né, suscetíveis, precisam estar vacinadas. Tá? Então, é esse tipo de gripe que a gente está falando. Essa síndrome gripal que a gente sempre fala, reforça. Lembrando que, não sei se foi em 2020 ou 2021, circulou o H1N1 em Manaus. Ceifou a vida de mais de 20 pessoas. Se as pessoas tivessem sido imunizadas, não teriam perdido as suas vidas, né? Então, por isso que a gente sempre sensibiliza as pessoas que fazem parte do grupo. Vai estar com viagem programada, vai fazer alguma viagem nacionalmente, internacionalmente, vacine-se, está dentro do grupo. A vacina é gratuita. Outra coisa importante é que a vacina da influenza, ela é de campanha. Então, ela não é uma vacina de rotina. Então, a gente só vai encontrar ela no período de campanha. Às vezes, a gente estende um pouquinho, porque tem dose, e aí a gente estende. Mas é só no período de campanha. A gente tem também, sabe o quê? Que quebrar esse tabu que as pessoas dizem, eu não vou tomar a vacina da gripe, fala logo assim, porque eu senti isso e isso e isso, me deu uma reação muito forte, então eu não vou tomar. Pois é, então falando já a respeito disso. Lembrando que a vacina ela é produzida a partir de vírus inativados, ou seja, vírus mortos. Então realmente não tem o poder de adoecer a pessoa por gripe, tá? Não vai ter. Mas só que a gente sabe que a vacina ela tem outros adjuvantes, outra substância dentro. E as pessoas às vezes realmente têm hipersensibilidade, são alérgicas, tudinho, e a gente não pode descartar isso, né? Que a pessoa não vai, pode ser que aconteça, tá? Mas é muito raro. Com a influenza é muito raro. Existem algumas contraindicações? Existe. Para crianças... Engraçado. Eu digo assim, existe duas contraindicações, que é justamente para crianças menores de 6 meses, que realmente a vacina é contraindicado, e para pessoas que têm alergia à proteína do ovo, né? Grave. Né? Grave. Porque às vezes é moderado, é leve, dá para a pessoa tomar a vacina. Tá? Então, essas são as duas únicas contraindicação. Ou então para aquela pessoa que realmente desenvolve uma anafilaxia, né, que é a reação mais grave que tem dentro disso, que é a anafilaxia, a não ser que a pessoa tenha histórico disso, né? Mas tirando isso, Adriana, a vacina é totalmente segura. Já ouvi de outras dizendo também, já me vacinei e peguei uma gripe muito forte. E não precisa as pessoas terem medo, porque a gente tem um trabalho que a gente faz que é de farmacovigilância,
Né? O que seria isso? A gente fazer orientação com as pessoas que estão indo na nossa sala, dizer o produto que ele está tomando, que de repente ele pode desencadear ali depois de tomar. E aí, se de repente acontecer alguma coisa, essa pessoa precisa retornar na sala de vacina. A gente vai fazer uma notificação todinho e essa pessoa vai passar pelo médico, o médico vai fazer toda uma investigação clínica, vai acompanhar essa pessoa até a resolutividade do quadro dela. Então não tem perigo nenhum, gente. A vacina, eu já tomo a vacina há anos, né? Graças a Deus nunca senti nada. A gente desde que nasceu, né, a vacina protege, livra a gente de muitas doenças e quebra esse tabu, porque a gente passou por uma pandemia e não foi fácil. Até Exatamente. Hoje a população tem sequelas. E já é uma proteção a mais, porque se você contrair algum outro tipo de infecção, você pelo menos com a influenza você está protegido. Então ela sempre protege. A vacina ela sempre vai te proteger. Com certeza. E quais são os principais sintomas da influenza? Não é minha parte, mas vamos lá. Vamos lá. Febre, né? Uma coriza muito forte, né? Cefaleia, dores musculares, né? Então tudo isso são sintomas. E aí assim, tem alguns, eu digo, como é que a gente pode falar? Sintomas, né? Para a gente saber se realmente é influenza ou não. Viajante, às vezes a pessoa viajou todinho, tá para Manaus, fez alguma viagem internamente, aí se a pessoa tiver sintomas, então ele já vai passar por uma notificação e vai ser feita toda uma investigação, né? Nós temos os profissionais que essa é da área da vigilância epidemiológica, né? Aí os profissionais já vão lá e vão fazer toda a investigação para ver realmente, confirmar se trata de uma influenza ou não. Isso é muito importante, né? Essa investigação. Como a influenza ela é transmitida de pessoas para pessoas, apesar da gente... De pessoas para pessoas, por isso é que é perigoso, né? Porque ela não precisa de nenhum vetor, né? Então, quanto maior número de pessoas estarem junto, aí a transmissão é bem maior. A gente sabe que transmissibilidade muito alta, igual do sarampo, né? Do sarampo, a transmissibilidade é muito alta. Pelo ar. Né? Porque o contato aqui já transmite. Só em estar frente a frente conversando, já, as isso, gotículas de a conversa gotícula você não vê. Da conversa já... Tipo o da Covid, né? Da Covid. Que a gente tanto nos amedrontou. Por exemplo, é diferente de você ser infectado pelas doenças que são causadas por arbovirose, no caso, que aí precisa de um vetor. Por exemplo, dengue eu preciso do vetor para poder eu ser infectado. Malária eu preciso lá de um vetorzinho para poder eu ser infectado. Essa não, essa é de pessoa para pessoa, é direto, então é mais perigoso. É onde muita gente colocou a mão, tiver contaminada, a pessoa limpou o nariz ou espirrou, falou perto daquele determinado local, maçaneta de porta, né? Corrimão. Exatamente. Quem bem souber, lave torneira, lave bem suas mãos mesmo, constantemente. Pronto, você tocou num ponto importante. Foi fazer algum serviço, veio de algum lugar, lave suas mãos, né? Porque as mãos da gente é um condutor. Então, para onde a gente já vai pegando e vai deixando vírus, vai trazendo vírus. Então, por isso que tem que higienizar as mãos. Exatamente. Andar sempre com... O pessoal tem uns potinhos de frasco de álcool a 70% para higienizar as mãos. Até hoje eu ando com o meu no carro. Eu não ando sem o meu. Eu saio de casa, mesmo que eu não tenha tocado em nada. São as medidas, né, que a gente fala que são as medidas de prevenção. Né? Medidas de prevenção. Já virou mania esse cuidado, assim, toda vez que eu saio para algum lugar, principalmente supermercado, né? Que você vai ali, tem contato com um monte de coisa, e aí... Vou lá, lavo com álcool 99%. O 70% que é o álcool que realmente vai o matar. Mais aconselhável, um pouquinho né? E quais germes. São aí as complicações mais comuns da influenza e quem mais é suscetível a elas? O suscetível é aqueles grupos que nós falamos aqui, né? Os grupos de risco, né? Exatamente. As comorbidades. Pois é, as pessoas que têm isso aí, o que pode acontecer? É as complicações que a influenza vai trazer. Então, ele pode ter complicações, ele pode ser internado, né? A questão da internação. E, se não tiver uma intervenção mais rápida, né? Essa pessoa pode ir a óbito. Então, por isso que a importância das pessoas estarem vacinadas. Com certeza. E por que a vacinação é a medida mais eficaz de prevenção contra a influenza?
Boa pergunta, né? Porque assim, desde quando a vacina... Isso em 1796, porque foi o ano que foi inventada a vacina, né? Porque, na verdade, quando você aplica a vacina que inocula esse micro-organismo no organismo humano, qual é a tendência? Ele produzir um anticorpos. Então, esse é o objetivo, que esse micro-organismo que a gente está inoculando, ele produza o anticorpos para quando você realmente tiver contato com o antígeno, o patogênico, e aí ele já vai fagocitar, já vai eliminar. Então, esse é o objetivo de você tomar vacina. Né? Então, como é que ela funciona mais ou menos? Quando a gente inocula, entra em funcionamento aí os linfócitos, né? Que a gente chama, que é linfócito B e linfócito T, que são células de memória. Então, uma parte desse linfócito, ele vai fazer pegar uma cópia daquele antígeno que foi inoculado e a outra parte dos linfócitos ele vai fagocitar. Então, ele já deixa guardado ali em stand-by. Quando você tem, por exemplo, contato com um antígeno patogênico, aí ele já produz o anticorpo necessário para proteger. É o que a gente fala de imunidade adquirida ou então imunidade específica, porque ela vai proteger contra uma determinada doença. Que você especificamente para aquela doença. Você pode até pegar, mas vai ser de forma branda. Ela não vai se agravar, não é isso? Não, às vezes não pega de forma alguma. É porque depende muito da imunogenicidade da vacina. Então, algumas vão te proteger 100%, outras vão te proteger, que é justamente o que você está falando aí, vai te proteger 70%, 80%. Aí, aquelas que protegem... Depende muito do organismo de cada um também? Porque tem algumas vacinas, conforme a plataforma dela, tá, ela realmente vai proteger 70%, 80%, 90%. E aí, o que acontece? Em algum momento, pode ser que a pessoa contraia realmente a doença. No caso do Covid, que a gente sempre fala, olha, a vacina não protege 100%, mas o que ela vai? Reduzir as complicações, reduzir os sintomas no teu organismo. E a gente teve a prova viva disso, né? Isso, que o número de mortalidade ele diminuiu mas muito. Mas algumas vacinas vai realmente te proteger 100%. Tá? Então, assim, as vacinas elas podem conferir imunidade ativa ou imunidade passiva, que a passiva eu até já falei, né? Que a pessoa perde. A ativa não. A ativa você vai ter anticorpos para o resto da vida. Então, não vai precisar você estar tomando reforço ou tomando... Não. Ela já tomou, produziu anticorpo, pronto, esse anticorpo você não perde mais. É o que a gente chama de imunidade ativa. Muito bem. E quais são os outros cuidados que a população deve adotar, além da vacinação, para se proteger da influenza? Olha só. A gente já até falou um aqui, né? Uhum. Lavagem das mãos, higienizar as mãos, evitar aglomeração. E eu falei, se você for viajar, é interessante a pessoa saber para onde ele realmente vai, né? O país que ele vai, o estado que ele vai, ver se como é que está a circulação das doenças, como é que está a epidemiologia dela nessa região. E se de repente a pessoa, surgiu um surto não, rumores que está circulando o vírus da influenza, já procura uma unidade de saúde, se tiver no período vacinal, já procura se imunizar. Mas assim, não é só influenza. Procura atualizar toda a caderneta, porque tem outras doenças também que vão te ajudar a proteger, né? Vão te dar ali imunidade. Então, caso você vier ser infectado com algum outro tipo de doença, mas pelo menos das outras, você não vai deixar o teu organismo desprotegido. Exatamente. Né? E olhar sempre dos filhos, o da família inteira, perguntar se já se vacinou, se está tudo em dia. Isso. Porque quando eu atraso alguma, fica com peso na consciência. Eu disse, e se eu pegar, meu Deus do céu, então, não como tomei é que a vacina. Aí, só para a gente finalizar aqui, ó, eu digo essa pergunta, né? Exatamente, não. Fique higienização à vontade. das mãos, vacinação, evitar aglomeração. Porque às vezes a pessoa evite aglomeração, tudinho, procure ver se realmente lá para o país ou a região que você vai não está circulando nenhum tipo de vírus, ou não está tendo nenhum surto, nem rumores de alguma doença. Então, dessa forma, a gente vai se protegendo. A Covid deixou um certo trauma, sim, em muita gente, porque
quando tem muita gente, aglomeração, eu vejo alguém tossindo ou espirrando, nossa, me dá um medo tão grande. Já fica meio receoso e tal. Nossa, um receio imenso, eu saio até de perto, disfarçadamente. Mas olha só, ali. eu sou prova viva, né? Porque eu estou na imunização desde 2016. Então, nós pegamos todo aquele surto do sarampo e nós tínhamos que ir para o campo de batalha. E sem medo, né? Então, a gente confia. É uma prova que realmente as vacinas, elas são eficazes, né? Eu fui para dentro dos abrigos vacinando e registrando e fiz tudo. E aí depois veio a pandemia e nós também fomos para campo. Graças a Deus eu estou aqui já contando a história para vocês, né? Pois é. E sem fugir muito do assunto, mas falando em imunização, o sarampo, num certo tempo aqui em Roraima, ele não tinha sido erradicado? A gente não ouvia mais casos? Com a migração, ele ressurgiu de novo? Porque, na verdade, ele foi introduzido por um caso importado, né, de outro país. Realmente o sarampo ele não era erradicado, mas ele estava eliminado. Então, só para diferenciar o que é eliminado e o que é erradicado. Eliminado é quando ele não está mais circulando naquele país, naquela região, naquele continente, né, ele está eliminado. Mas em outros países, em outros continentes, ele continua circulando, né? Então, é o que a gente fala de eliminado. Tá? Agora, erradicado é quando realmente não existe circulação daqueles vírus em lugar nenhum, em continente nenhum, em país nenhum. Aí a gente fala que é uma doença erradicada. E aqui no Brasil estava eliminado, né? Assim como o vírus também da poliomielite, que também é eliminado do Brasil, das Américas, na verdade, né? Mas, infelizmente, em alguns países ainda circula o vírus do sarampo, circula o vírus da poliomielite. Tá? Então, não é erradicado. E aí, o nosso Brasil ele é muito porta de entrada para imigrantes, exatamente. Né? Então, como existe muito essa flexibilidade muito grande de imigrante, vai e vem, todinho, então a gente corre esse risco. Exatamente. Tá? É um risco eminente. Risco eminente, né? De repente, o nosso país que está já com o vírus eliminado, o vírus selvagem, né? Que causa a poliomielite, está eliminado. E, de repente, ele pode ser reintroduzido. Então, por isso que a gente sempre fica batendo nessa tecla, sempre fica sensibilizando, né, dos pais, se tiverem crianças dentro da faixa etária para vacina, que leve para vacinar, que dessa forma a gente fecha as portas para esses vírus. E através dessas conversas assim, que para quem ouve, esclarece muita coisa, porque tem muita gente aí que não sabe, né, do que se passa. E há diferentes tipos de vírus de influenza? A vacina, ela cobre todos eles? Não cobre. Explica pra gente. É por isso que a gente diz assim, a vacina ela é porque são vários. Essa é uma parte técnica, né? Mas vamos entrar falar um pouquinho dela. Porque isso aí são várias linhagens, né? E a vacina nossa, ela é trivalente. Então, ela só vai proteger contra 3 tipos deles, né? Explica pra gente. E aí, como é que funciona isso? É conforme a epidemiologia. Então, geralmente, eles escolhem para fazer a vacina, produzir a vacina, daqueles que estão mais em circulação ou circularam no ano anterior. O que a gente percebe é que o HN1, né, que é um dos vírus da linhagem A, ele circula bastante. Então, ele é um vírus letal, então ele sempre está incluído na cepa. Então, sempre ele vem na cepa. E aí, eles também produzem, por exemplo, nessa cepa agora, desse ano, veio o H1N1, veio também o H3N2 também, e se não me falha a memória, o Austrália, né, que é também um tipo de vírus. Tá? E tem outros, né, mas geralmente dessa cepa são esses. Então, lembrando que são vários vírus aí, porque eles são classificados do tipo A, B, acho que A e B. Né? Só que dentro dessa classificação, ele tem várias linhagens. E aí, minha menina... E lembrando que, salvo me engano, me corrija se eu estiver errada, cada gripe que a gente pega é um vírus diferente, nunca é a mesma, certo? Praticamente. Cada vírus... É muito aí, vírus. Por isso que às vezes tem falando desse mais comum, da gripe comum, caseira, né, que a gente fala. Às vezes você está gripado, você não tem nem sintomas. Às vezes só uma corizazinha, tu diz, mas... Aí às vezes a pessoa está com uma moleza no corpo, talvez seja uma gripe.
Ou então é aquela gripe que o pessoal chama também gripe quebra-ossos, né? Que a pessoa fica de cama, fica com dores no corpo todinho, também é gripe. Então são vários tipos de... Se assemelha a tanta coisa ruim, né? Nossa, é horrível. Já peguei gripe até que fiquei surda. Eu digo, gente, como é que É por pode? isso que a gente precisa estar com a imunidade lá em cima, que é justamente por conta disso. A vitamina C de vez em quando faz de vez bem, em né? quando, tudinho. Pois é. E qual é a duração? E esse da influenza, ele ajuda, de uma certa forma, também a prevenir esses caseiros que a gente chama. Ele também ajuda. Com certeza. É a gente não Aí deixar de se vacinar eu tenho muitos nunca. relatos do pessoal, não, eu gosto de tomar a vacina da influenza, porque eu passo meses, anos sem gripar. De certa forma, já ajuda. Nossa, e como? E qual é a duração da imunidade da vacina contra a influenza? Pois é, como eu falei, né? É uma vacina que confere imunidade passiva, então em algum momento a pessoa vai perder esses anticorpos, mas ela tem uma durabilidade de 6 a 8 meses, né? E aí a pessoa perde. Aí por isso que no ano seguinte a pessoa precisa tomar novamente. Tem que tomar o reforço, né? Ali está fortalecendo essa imunidade aí, porque não é brincadeira, produzir, não. na verdade, produzir de novo os anticorpos, né? E ultimamente você ouviu falar, há um mês atrás, eu até peguei nossa, eu nunca tinha pego uma gripe tão forte na minha vida. Eu fui fazer até o exame do Covid para ver se eu não estava com Covid. Não era Covid, mas foi uma gripe forte que ela... Realmente nossa, teve ela aí um circulou surto pela dessa cidade. gripe mesmo, porque eu peguei ela. Eu fiquei mais de 20 dias. Eu fiquei 30 dias com essa. Pois eu fiquei com mais de 20 dias com esse sintoma. E eu fiz também para Covid, achava que... Mas era só gripe mesmo. E fiquei com febre. Exato. Meu Deus do céu. Deu dor na cabeça, dor nos olhos. Sim, eu peguei dessa gripe aí. Tapou os ouvidos, entupiu o nariz, inflamou a garganta. Eu achei que eu estava até com pneumonia, né? E eu digo, vou fazer... Também pensei que eu estava com pneumonia. Vou fazer para ver se eu não estou com pneumonia. Fiz o raio-x. Fiz o raio-x também. Não deu nada, foi uma descartado, e era só gripe mesmo. Nossa, pois é, então foi são horrível. vários Eu tipos, espero né? não pegar ela. Com certeza não pega outro. Quero, nem desejo para ninguém. E me tira uma dúvida pessoal. A gente pegou essa gripe forte, certo? Eu estou imune contra essa mesma? Eu tendo pegado essa gripe forte, eu posso pegar outro vírus? Não, você não está imune, não. É porque às vezes pode pegar novamente. Pode pegar novamente. Gente, não é de Deus aquela Não é gripe. igual o sarampo, não. Porque o sarampo realmente, depois que você contrai o sarampo todinho, ele já te produz, na verdade, já anticorpos. E aí você não perde mais, diferente da gripe. A gripe eu você pensava que a gente, eu peguei esse vírus, eu já não pego mais. Eu posso pegar o outro. Não. Pega novamente. Nossa, que horror. E fala, as pessoas que já tiveram gripe ou influenza anteriormente ainda precisam se vacinar? Depois de um certo tempo precisa, né? Porque como nós falamos, a pessoa acaba perdendo os anticorpos e aí precisa estar se protegendo novamente. Tem que fazer esse reforço, ele é imprescindivelmente assim, importante. As pessoas que já estão resfriadas ou apresentando sintomas gripais, elas podem tomar a vacina contra a influenza? Olha, isso aí é importante, porque às vezes a pessoa deixa de levar a criança, deixa de levar a pessoa que está dentro do grupo porque está com resfriadinho. Gente, isso não é contraindicação para. Você não pode tomar gripado. A não ser que a pessoa esteja com uma gripe muito forte, que todo dia. Mas a contraindicação é febre, é estado febril. Tá aí, com febre não pode. Aí se está com febre não pode, né? Aí realmente você tem que adiar, tem que esperar resolver o quadro ali daquela pessoa para poder tomar. 7 dias. Disso. 7 dias é o necessário, né? Se tiver 7 dias que não está dando febre, pode ir tomar a vacina tranquilamente. Mas resfriado, não, você pode tomar tranquilamente. Importante. Outra coisa disso. também importante que as pessoas acham, deixo de tomar porque bebida alcoólica, né? Ela tem uma coisa também que eu não sabia, né? Mas nossa, depois eu aprendi. Fala pra gente, essa daí é nova, eu não sabia. Mas você pode tomar um copinho de cerveja ali, de seu uísque, se você quiser, e tomar vacina tranquilamente, não tem perigo nenhum. Se bem que não tem estudo também para isso, né? Mas não tem perigo nenhum, não. Não, né? Não.
Então, e a vacina contra a influenza, ela é segura para as gestantes, as puérperas, como você já tinha dito anteriormente, e qual é a orientação para esses grupos? Pois é, esses grupos, a orientação é procurar uma sala de vacina porque as pessoas que estão nesse estado gestacional fazem parte do grupo e precisam estar imunizadas, né? Até porque já quando ela toma a vacina, ela também já vai conferir imunidade passiva lá através da placenta, né? Já vai lá para o fetozinho. E a gestante, né? Quando ela não toma, a gestante não, desculpa, a puérpera, quando ela não toma no período gestacional, mas ela tem esse direito ainda de tomar até 45 dias após o parto. Tá? Então, por isso que elas fazem parte e por isso a gente monitora, na verdade, esses dois grupos, tanto a gestante como a puérpera. Muito bem. E que mensagem final aí você gostaria de deixar aí para a população sobre a importância de se vacinar contra a influenza? Reforça aí a campanha, faz um convite para o pessoal. Eu já queria, só mesmo para finalizar, eu queria dizer que a vacina ela é totalmente segura. Ela é uma ferramenta, né, que vai conferir imunidade. Essa aqui vai conferir imunidade passiva, né? Então, por isso que todo ano a gente precisa tomar. E que as pessoas que fazem parte do grupo são vulneráveis a ter complicações, a ter internações. Então, por isso que a gente tenta sensibilizar as pessoas que procurem uma das nossas unidades com sala de vacina e que se imunize. Lembrando que a criança, Adriana, que vai tomar a vacina pela primeira vez, ela precisa tomar em 2 doses, né? Então, vai depender. Aí, para a criança, já muda o volume, né? Então, se essa criança tem menos de 3 aninhos, vai ser 2 doses de 0,25. E as que têm mais de 3 aninhos são 2 doses de 0,5, né? E nossas vacinas de atenção básica estão com a vacina disponível. E lembrando que a vacina é gratuita. Primeiro vacininha BCG, né? Isso, Entre a derme e a epiderme, eu sei, viu? Quase fui técnica a primeira vacina é BCG, não só BCG, também a hepatite B, né? Que a gente dá, sim. que é uma proteção profilática que a gente faz. Muito bem. Então, muito obrigado pelas informações, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar informando sempre a população aí sobre a imunização, que é muito bom a gente sempre estar reforçando aí as vacinas da nossa família, protegendo quem você ama. Vacina nos protege desde que nós nascemos, não é verdade? Desde 1796, né? Tá ouvindo quando aí, foi gente? Inventada a vacina. Pois é, então não tenha medo de se vacinar, porque as campanhas estão aí, estão de portas abertas aí para receber você e sua família, está protegendo seus filhos, está protegendo você. Os grupos das pessoas que têm comorbidade, não deixem de estar se vacinando, levem as suas crianças, porque é muito importante proteger. Os vírus estão circulando e a gente não consegue enxergar. Não consegue enxergar. E a única forma da gente se proteger é se vacinando. Exatamente. E só para informar aqui para a população, né, que o nosso calendário vacinal do Brasil ele é referência nas Américas, né? A gente tem disponível gratuitamente para a população mais de 50 imunos biológicos, né, que é as vacinas. Mais de 50, tudo gratuito. Aí entra soro, entra imunoglobulina, entra as vacinas, tudo gratuito. Então, o nosso calendário ele é referência nas Américas. Apesar das pessoas ainda falarem muito, é porque muitas vezes desconhecem como é que é lá fora. Lá fora, no exterior mesmo, os planos de saúde são pagos e são caros. Aqui nós temos o SUS. Apesar de as nossas filas serem amplas, mas funciona, é um atendimento da gente. E lá fora, que as pessoas têm que se virar para pagar um plano de saúde. Pois é, né? E a gente tem isso disponível gratuitamente, as pessoas ainda não querem aderir a essa proteção. Exatamente, mesmo com todas as campanhas, você vai às vezes vacinar na porta, aí ainda... Mas enfim, né? As campanhas estão aí, vamos nos proteger, porque é guardar as nossas vidas. Não queremos mais passar por uma Covid. Meu Deus do céu, Deus nos livre. Então, vamos nos vacinar de tudo que tem aí para nos ofertar. Romildo, muito obrigada. Entrevistas DP está sempre de portas abertas para você trazer essas ótimas informações para a gente, principalmente quando é voltado aí na área da saúde, a imunização para os nossos familiares.
Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui, tá? Eu sou a Adriana Paulino, a gente fica por aqui com mais uma edição do Entrevistas DPE e até a próxima. Lembrando também que você pode estar acessando os nossos conteúdos aí nas redes sociais, no Spotify, Deezer, Rádio Defensoria. Você busca Entrevistas DPE e lá você acessa os nossos conteúdos. Vai estar lá muita coisa boa para você estar acessando, para você estar super bem informado de todos os nossos conteúdos aqui do Entrevistas DPE. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.